Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, sábado, dia 22 de setembro, estamos na 24ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 4 a 15. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, porque não acreditem para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquele que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão frutos na perseverança. Palavra da salvação. Ouvimos no Evangelho de hoje uma das parábolas mais famosas que Jesus contou, a conhecida parábola do semeador. E nós percebemos que o trecho que a liturgia separou para nós, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento hoje, Jesus conta e explica a parábola para os seus amigos, os seus discípulos. Sim, queridos irmãos, aqui nós poderemos ter um momento rico de, a partir do questionamento da palavra, do Evangelho de hoje, ao ser acolhido em nosso coração, nós podemos deixar que essa palavra rumine e de fato percebamos o que Deus quer realizar e amadurecer, porque nós podemos nos encontrar em alguns dessas realidades. A realidade, muitas das vezes, de sermos ceifados, roubados pelo Senhor, roubados pelo inimigo de Deus, na palavra do Senhor em nosso coração. E esse roubo, é muito interessante que Jesus diz que essa realidade do roubo que o inimigo faz da palavra não é uma realidade escrachada, mas é bem delicada. Você vê a imagem dos passarinhos que roubam, que comem a semente que é lançada na terra. De outro modo, o terreno pedregoso que muitas das vezes não cria raiz. Outra realidade dos espinhos que, pelos prazeres da vida, preocupações e riquezas. Mas eu queria chamar a atenção hoje, principalmente da característica da terra boa. Qual é a terra boa? Aquela que conserva a palavra e que dá frutos na perseverança. Queridos irmãos, amadas irmãs, a palavra do semeador hoje, ela chama a atenção de que a nossa experiência com o Senhor, ela precisa de uma constância. Ela precisa de uma realidade permanente, uma realidade de vitalidade sempre, para que possamos amadurecer e dar frutos.
Muitas das vezes nós já tivemos muitas experiências com Deus, mas experiências pontuais. Caminhamos, fazemos um retiro, vamos numa missa, uma realidade pontual, mas ainda não nos dobramos a ter uma realidade permanente com o Senhor. Percebe? A terra boa é aquela que conserva. Conservar requer tempo, fidelidade, permanência. Que o Senhor nos faça decidir por isso. Que no cotidiano, na perseverança diária, o Senhor vai a cada passo renovando e transformando a nossa vida e fazendo dela fecunda. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.